Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs que acompanham esta adoração eucarística, nesta quinta-feira em que o Papa Francisco convida toda a Igreja a rezar, unida pelo fim da pandemia, coloquemo-nos diante de Jesus Eucarístico, rezando por essa intenção, rezando por todo o mundo, a fim de que os efeitos da Covid-19 sejam diminuídos até chegarmos ao progressivo fim desta pandemia que tanto nos assola. Confiemos no poder de Deus, no amor que Deus tem por cada um de nós. Peçamos a Ele também nesta adoração a graça de colaborarmos com Ele por meio de nossas ações diárias, realizando tudo aquilo que nos pedem as autoridades sanitárias, também as autoridades eclesiásticas, a pessoa do Papa, do Bispo. Rezemos para que esta pandemia passe o quanto antes e que esta adoração seja logo feita presencialmente, reunindo-nos como igreja, pois igreja é assembleia, é reunião. Continuemos a cantar, pedindo a nosso Senhor que passe a reinar no nosso coração, na nossa casa, que é a igreja doméstica, em nossa paróquia, por onde quer que esta adoração possa estar chegando. Peçamos ao Senhor que reine em nossas vidas. Cantemos.
E agora, irmãos e irmãs, permaneçamos alguns instantes em silêncio diante de Jesus Eucarístico, recordando que hoje o Papa nos pede para rezarmos pelo fim da pandemia. Rezemos por esta intenção, mas você também pode apresentar aquilo que está em seu coração, suas esperanças e as suas angústias, suas alegrias e tristezas, as suas intercessões, as pessoas pelas quais você quer rezar. Neste instante de silêncio, apresentemos ao nosso Senhor essa grande intenção pelo fim da pandemia e todas as outras intenções. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pelos prados e campinas
graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este dia em que rezamos, irmãos e irmãs, pelo fim da pandemia do novo coronavírus, nós vamos ouvir mais uma vez o Evangelho proclamado pelo Papa Francisco no dia 27 de março de 2020, na Praça de São Pedro, quando ali rezou a sós e deu a bênção Urbi et Orbi, a bênção para a cidade e para o mundo. Todos nós devemos ter em mente aquela recordação do Papa sozinho na Praça de São Pedro. Nós vamos ouvir o mesmo Evangelho, também logo em seguida a homilia proferida pelo Papa naquela ocasião. Agora nos preparando para ouvir o Santo Evangelho, cantemos aclamando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?
ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos agora, mais uma vez, permanecer em silêncio, olhando para a hóstia consagrada, para a presença eucarística de Jesus, deixando que o Evangelho agora proclamado possa ressoar em nosso coração. E agora ouçamos atentamente, mais uma vez, a homilia proferida pelo Papa Francisco no dia 27 de março de 2020, na Praça São Pedro, ocasião em que deu a bênção Urbi et Orbi, rezando pelo fim da pandemia e pedindo a presença de Nosso Senhor em sua igreja e em todo o mundo. Ouçamos. Ao entardecer, assim começa o Evangelho que ouvimos. Desde as semanas que parece o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua paisagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-nos os olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos, tal como os discípulos que, falando a um só voz, dizem
angustiados, vamos perecer. Assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar nesta estrada, cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. Rever-nos nesta narrativa é fácil. Difícil é entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, ele está na popa, na parte do barco que se afunda primeiro. E o que faz? Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente, confiado no Pai. É a única vez no Evangelho que vemos Jesus a dormir. Acordam-no, mas, depois de acalmar o vento e as águas, ele volta-se para os discípulos em tom de censura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Procuremos compreender. Em que consiste esta falta de fé dos discípulos que se contrapõe à confiança de Jesus? Não é que deixaram de crer nele, pois invocam-no, mas vejamos como o invocam. Mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas. Pensam que Jesus se tenha desinteressado deles, que não cuide deles. Entre nós, nas nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvir dizer: não te importas de mim. É uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também Jesus, pois não há ninguém que se importe mais de nós do que ele. De fato, uma vez invocado, salva os seus discípulos desalentados. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. Com a tempestade, caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem, e ficou a descoberto, uma vez mais, aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair, ou seja, a pertença à Igreja como irmãos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nesta noite, Senhor, a Tua palavra atinge e toca-nos a todos. Nesse nosso mundo, que Tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentimos-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos absolver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os Teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Agora nós sentimos-nos em mar agitado e imploramos-te: acorda, Senhor. Porque sois tão medrosos,
ainda não tendes fé? Senhor, lança-nos um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que tu existes, como sobretudo vir a ti e confiar-te a ti mesmo. Nesta quaresma, ressoa o teu apelo urgente: convertei-vos, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Chama-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti e aos outros. Podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares que, no medo, reagiram oferecendo a própria vida. É a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito, capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos, mas muitos, outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento, onde se mede o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus. Que todos sejam um. Quantas pessoas, dia a dia, exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós e avós, professores mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé? O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhe os nossos medos para que Ele os vença. Com Ele a bordo, experimentaremos, como os discípulos, que não há naufrágio, porque esta é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais. O Senhor interpela-nos e, no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora. Na sua cruz fomos salvos. Temos um leme. Na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança. Na sua cruz
fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. No meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. Não apaguemos a mecha que ainda fumega, que nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança. Abraçar a cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Na sua cruz fomos salvos para acolher a esperança e deixar que ela a fortaleça e sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a salvaguardar. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé, que liberta no meio do medo e dá esperança. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Queridos irmãos e irmãs, neste lugar que atesta a fé rochosa de Pedro, gostaria nesta noite de vos confiar a todos ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, saúde do seu povo, estrela do mar em tempestade, desta colunata que abraça Roma e o mundo desça sobre nós, como um abraço consolador, a bênção de Deus. Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e conforto aos corações. Pede-nos para não ter medo. A nossa fé, porém, é fraca e sentimos-nos temerosos. Mas tu, Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos: não tenhais medo. E nós, juntamente com Pedro, confiamos-te todas as nossas preocupações, porque tu tens cuidado de nós. E após ouvirmos esta bela reflexão do Papa Francisco sobre este tempo em que vivemos, vamos rezar pedindo ao Senhor que permaneça conosco, pois a noite se aproxima. Peçamos a Ele que fique conosco nesta hora da qual tanto precisamos dele. Cantemos.
Irmãos e irmãs, oremos. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, a força aos que trabalham na saúde, a sabedoria aos nossos governantes e a coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora nos preparemos para a bênção com o Santíssimo Sacramento, cantando tão sublime.
Do céu lhes destes o pão, aleluia, que contém todo sabor, aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes no memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, para que possamos experimentar continuamente os frutos da vossa redenção, vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre nosso Bispo, sobre nosso administrador e sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Assim encerramos nossa adoração eucarística hoje, rezada em comunhão com o mundo inteiro, pedindo pelo fim da pandemia do coronavírus, pedido esse feito pelo Papa Francisco. Continuemos todos a rezar, a fim de que esta pandemia passe o quanto antes e que cada um de nós, na medida em que pode, tome as medidas necessárias para não propagar ainda mais o vírus que circula entre nós. Confiemos em Deus que acalma a tempestade, como nos lembrou o Evangelho, como refletiu o Papa Francisco. Não estamos a sós, sigamos em oração uns pelos outros. Desejo a cada um de vocês uma boa noite, um bom descanso. Se Deus assim permitir, amanhã nos encontraremos mais uma vez na Eucaristia, na celebração da Santa Missa às 9 horas da manhã. Desejo a todos boa noite, bom descanso e até breve, com a graça de Deus. Cantemos para não esquecer da nossa vocação.